além de conhecer os medicamentos que são utilizados para o tratamento de diabetes, é importante que a gente saiba identificar uma prescrição médica para auxiliar o usuário, porque muitas vezes eles têm a prescrição do seu médico, mas não conseguem identificar os dados importantes que estão presentes ali, às vezes não conseguem entender também a letra, ou por vezes eles não são usuários que conseguem ler, pode ser um usuário analfabeto ou tem problemas de visão, então vocês têm como auxiliá-los se vocês também conhecem o formato de uma prescrição, quais são as principais informações que devem estar presentes nessa prescrição. Então, inicialmente, é importante que se saiba que os nomes dos medicamentos nas prescrições do SUS, eles devem estar presentes, devem ser apresentados por seu nome genérico, ou seja, o nome da substância. Por quê? Por que se faz isso e não pelo nome comercial do medicamento? O nome comercial do medicamento, ele identifica uma marca apenas. Nós sabemos que podem ser adquiridos medicamentos de marcas diferentes, o que pode confundir o usuário. Por exemplo, se eu adquiro por licitação no município um medicamento de marca X e o médico prescreve o nome pelo nome comercial, pelo nome fantasia. Se numa próxima licitação já não for feita a compra desse medicamento, o médico vai ter que mudar o nome comercial do próximo produto que vem. Se isso é feito, né, se a prescrição é realizada a partir do nome genérico, que é o nome da substância, independente do seu nome fantasia, há menores chances do usuário se confundir na hora de adquirir, na hora de utilizar o medicamento. Por exemplo, um captopril, uma metformina, ela sempre vai ter esse nome. Esse medicamento sempre vai ter o mesmo nome, independente do nome de marca. E esse nome sempre vai constar na caixinha do medicamento ou gravado na cartela. Então é importante que a gente verifique se esse medicamento está sendo prescrito pelo nome genérico, porque isso vai auxiliar o usuário na adesão ao tratamento. Algumas informações devem constar, como por exemplo, o nome do usuário sempre deve estar presente na prescrição, para poder ser identificado a quem se refere aqueles medicamentos que estão prescritos, o nome genérico do medicamento, como nós vimos há pouco, a posologia, que é como o medicamento deve ser utilizado, ou seja, um comprimido uma vez ao dia, pela manhã, 2 comprimidos por dia, um no almoço e um na janta. Então é importante que essa orientação seja fornecida na prescrição para que o usuário saiba como deve utilizar esse medicamento. Algumas orientações complementares, quando for necessário e pertinente, como, por exemplo, orientações sobre dieta, sobre atividade física. Essas orientações elas podem constar também na prescrição médica. Por fim, o profissional que prescreveu, ele deve assinar essa prescrição, deve inserir data e deve colocar também o carimbo, né, o qual identifica o número do seu registro no conselho, no caso de médicos, no CRM, de dentistas, né, odontólogos, no Conselho Regional de Odontologia. É importante para que, por exemplo, se a gente precisa correr atrás do médico para pedir alguma informação, a gente sabe quem prescreveu. Então, é importante que sempre haja essa identificação. Conhecendo a prescrição médica, como que o agente comunitário de saúde pode auxiliar o usuário no seu tratamento? Inicialmente, quando vocês visitam um usuário, vocês podem solicitar a ele se ele tem a prescrição médica referente aos medicamentos que ele utiliza. Isso é bem importante, até porque com a prescrição vocês vão poder verificar se o usuário está utilizando os medicamentos de forma correta. Porque não existe uma regra comum a todos os usuários. Ou seja, todos os usuários vão tomar o medicamento no mesmo horário, da mesma forma. Isso não acontece por quê? Porque alguns usuários necessitam de uma dose um pouco diferenciada, alguns vão tomar próximo à refeição, outros um pouco mais afastado. Tudo vai depender de como o profissional que prescreveu vai adotar as medidas necessárias para que esse usuário se sinta bem com a tomada do medicamento, tenha uma resposta adequada e também tenha adesão ao medicamento, ou seja, utilize sempre o medicamento,
Para tanto, o profissional às vezes precisa modificar um pouco a forma, ou seja, a posologia desse medicamento para determinado usuário. Então é importante que vocês identifiquem a prescrição no domicílio do usuário para poder verificar se a forma como ele está tomando corresponde àquela que o médico prescreveu. Após verificar a prescrição, a gente pode identificar se o que está escrito na prescrição corresponde aos medicamentos que ele está utilizando no momento. Então, o agente comunitário de saúde pode solicitar, né, que o usuário apresente quais os medicamentos que ele utiliza no momento e até mesmo aqueles medicamentos que ele utiliza sem prescrição, para verificar se tem algum medicamento a mais que ele está utilizando sem a prescrição do médico e talvez sem o conhecimento do médico. Após verificar todos, o agente comunitário de saúde pode ver se o que ele diz sobre cada um dos medicamentos corresponde ao que está na prescrição. Se não, você pode orientá-lo, verificar por que ele está utilizando de maneira diferente. E sempre que você verificar algo diferente, leve isso para a equipe. Tente conversar com o profissional que prescreveu o medicamento na sua unidade de saúde e explicar que esse usuário está utilizando de maneira diferente, se tem algum problema nisso, ou se ele pode manter dessa forma. E o profissional vai orientar vocês da maneira mais correta. É importante também verificar se os medicamentos que estão sendo utilizados por esses usuários estão dentro do prazo de validade. Então, você pode, junto com o usuário, convidá-lo a verificar. Vamos verificar se os medicamentos estão dentro do prazo de validade, ou se por acaso estão vencidos, ou talvez próximos à validade. Porque muitas vezes os usuários têm muitos medicamentos em casa e não cuidam para ver se vão utilizar o próximo a vencer. E às vezes acumulam o medicamento por algum motivo e esse medicamento, então, acaba vencendo. Então é importante que vocês orientem, não precisa vocês olhar sem orientar o usuário, é importante que vocês ensinem, eduquem o usuário a sempre verificar a validade do medicamento, tanto quanto no momento que eles retiram o medicamento na unidade, quanto nos momentos que eles estão em casa. Né? Então, de tempos em tempos, fazer uma varredura então dessa data de validade, desse prazo de validade dos medicamentos que eles têm em casa, armazenados. E aquilo, se você verifica que o usuário utiliza de forma diferente, sempre leve para a unidade de saúde para verificar se isso vai interferir ou não, né, no resultado do tratamento, ou seja, na saúde do usuário. Para complementar, então, toda essa conversa que nós tivemos e esse assunto que é relacionado à prescrição médica, eu convido vocês a ler o capítulo 4 do material, aquele mesmo que eu sugeri, o capítulo 1, que é o trabalho dos agentes comunitários na promoção do uso correto de medicamentos, e ali são abordadas mais algumas informações referentes à prescrição de medicamentos.